Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E hoje nós vamos falar sobre o SESI, o Serviço Social da Indústria. Vamos discutir sobre a relevância desta entidade para todo o país e as iniciativas que estão sendo criadas em meio à pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui o Dr. José Luiz Nunes Filho, diretor do CIESP Regional de Campinas, e também André Luiz Martins da Silva, diretor de atividades do SESI Campinas. Obrigado pela presença de vocês dois, Dr. José que está aqui com a gente, obrigado também ao André que está aqui conosco. Gente, eu gostaria que vocês começassem, vamos lá, como é que está sendo esse trabalho do SESI durante esta pandemia, né? Que, olha, está dando trabalho para todo mundo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar com vocês. Realmente o SESI teve que interromper as suas atividades presenciais, né? Então as atividades culturais, educacionais, esportivas, enfim, todos os programas que fazíamos presencialmente com seus usuários, nós deixamos de realizar e estamos fazendo à distância, né, educação à distância, através de uma plataforma criada para essa finalidade, né, e fazendo iniciativas aí para ajudar as pessoas mais necessitadas nesse momento de pandemia, né. Acho que é o que a gente pode fazer nesse momento, é o que a indústria paulista está fazendo para contribuir nesse momento de pandemia. Inclusive, nós vamos falar sobre isso mais no segundo bloco, nós vamos aprofundar esse assunto. Tem um projeto social muito bacana que o SESI desenvolveu, pelo menos em todo o estado, né, de São Paulo. Todo o estado de São Paulo. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês com muito carinho, muito legal que a gente vai falar sobre isso. Bom, doutor José Nunes, o senhor esteve aqui com a gente, mais no início do ano, que a gente teve um bate-papo muito legal. E nessa ocasião, a expectativa com relação à economia para 2020 era muito boa, né? E agora, diante dessa crise mundial, como é que a gente tem essa expectativa para o segundo semestre? Vai haver um choque, não é um problema brasileiro, mas vai haver um choque muito forte. Eu acho que esse isolamento era necessário para que os hospitais se preparassem, para que se montassem as UTIs, os respiradores, para que a mortalidade não fosse alta, que as pessoas pudessem ter o atendimento e que a pandemia passasse sem um dano maior quanto à vida das pessoas. Mas isso é uma coisa que se faz em 40 dias no máximo. Nós já estamos há 80 dias praticamente parados e isso está afetando demais a economia. Então nós passamos a ter uma segunda onda, o segundo problema que é o problema social, do desemprego, da economia em queda, dos negócios quebrados. Então acho que faltou um planejamento durante todo esse tempo e a economia vai pagar caro pela falta de planejamento do Estado brasileiro como um todo, governo federal, estadual, municipal, todos, muita contaminação política de um problema sanitário, de um problema de saúde pública. Parece que a política ficou acima de tudo isso, todo mundo disputando vidas, quando devia estar salvando vidas. Então, a situação é crítica. Nós tivemos aqui, em final de fevereiro, começo de março, aí, que nós tivemos o carnaval, em plena pandemia, nós tivemos o carnaval em São Paulo e Rio. E hoje essas duas cidades estão pagando muito caro por isso. E os políticos estão vendendo o isolamento aí como uma panaceia que vai resolver tudo. Mas ninguém se preocupou no carnaval em fazer isolamento. Então, hoje, eu acho que isso está ficando muito caro para a economia. Está ficando muito difícil. E assim como eu acredito que as pessoas hoje, os trabalhadores, estão mais seguros no local de trabalho deles, onde eles são obrigados a manter protocolos sanitários, do que na casa deles, onde eles não estão ficando, infelizmente. Eles estão saindo para a rua. Basta você ir para o centro de qualquer cidade, você vai encontrar muitas pessoas andando na rua, pessoas se reunindo nas suas casas, fazendo churrasco, jogando futebol de final de semana. Então, isso está sendo um problema, que talvez, nós vimos isso no feriado. Filas em algumas lojas que estavam abertas, de materiais de construção, filas enormes, do pessoal que, se estivesse trabalhando, ele estaria na rua naquele momento, não estaria se aglomerando. Estaria disperso nos seus locais de trabalho. Então, eu acho que já passou do tempo de a gente ter uma retomada gradual, uma retomada segura, respeitando os protocolos de saúde das pessoas, mas precisa voltar a trabalhar, porque o desemprego está correndo solto. Na última pesquisa nossa, nós levantamos agora em maio,
que 22% das empresas demitiram em abril e maio, e 22% das empresas demitiram, e 22% de empresas vão demitir em junho. Tem programação para demitir. Não vai parar ainda, mesmo que volte agora a atuar a economia? Não, porque aqueles 40 dias, como eu disse, da quarentena, não a oitentena que nós estamos vivendo, mas a quarentena, o governo federal, na verdade, supriu de algumas ferramentas ali para garantir o emprego. E as empresas usaram aquilo. Suspensão temporária de contrato de trabalho, férias coletivas. Diminuição de impostos. Diminuição de impostos, de FGTS, de impostos federais. Tudo isso foi feito para que as empresas não demitissem. Só que essas ferramentas se esgotaram. E hoje nós estamos vendo o desemprego crescer. E não temos ainda uma estatística, porque os órgãos que fazem essa estatística não estão também trabalhando, então nós não temos nem dados do CAGED, nem dados do IBGE ainda para saber a que nível se encontra esse ritmo de demissões. O que nós temos, a sondagem do CIESP demonstra que o problema é sério. O que a gente está vendo, então, quer dizer, nós estamos vivendo só uma marolinha. Sim. Podemos dizer assim? Eu acho que, a como gente eu disse, vai afetar a crise. Nós já pegamos uma onda muito forte, que foi a doença, que é uma doença terrível. Sim. Uma pandemia, uma doença viral que não tem cura, tem que haver prevenção quando houver uma vacina só. E agora nós vamos ter a segunda onda, que também é uma onda muito forte, que é a onda econômica. E no meio dessas duas tem a onda política, que também está criando problema. As estáticas políticas entre os poderes, entre os governos, isso tudo baseado na ambição, projeto de poder de várias pessoas para 2022. Infelizmente, estamos discutindo a eleição de 2022 em 2020, no meio de uma pandemia. Sim. O senhor falou aqui da questão do carnaval, né? Muito se falou na imprensa de que realmente no carnaval já tinha indícios de que o coronavírus já estava no país, né? Mas se falou que não tem, que estava tudo certo, controlado, né? Mas é meio difícil de acreditar nisso porque você não tem uma barreira real, né? Não, o vírus não atravessa o país, né? A fronteira daqui com ali, não, ele chega aqui no Brasil, ele sai do avião e morre no meio do caminho, né? Infelizmente o carnaval é uma festa internacional, nós Sim. recebemos visitantes turistas do mundo inteiro. E se você observar quando a pandemia pegou forte em São Paulo e Rio, foi 15 dias depois do carnaval. Que a coisa começou ali para meados de março, começou a crescer o número de infectados, começou a crescer o número de mortos, mas ainda está sob controle, a coisa não está feia no Brasil. Nós ainda temos leitos, ainda não chegou a esgotar, chegaram a esgotar os leitos do hospital, tem respiradores suficientes. Aliás, eu até gostaria de citar, nós estamos falando do SESI, mas o Senai tem feito um trabalho fantástico, fazendo a recuperação de respiradores danificados, que precisam ser colocados em operação de voz. O Senai está fazendo isso gratuitamente, junto com 11 empresas montadoras. Foram mais de 100 de respiradores recuperados nos hospitais, além de fabricar máscaras cirúrgicas gratuitas, que estão sendo distribuídas nas comunidades e nos hospitais também, em Santas e também Casas. álcool gel que tem sido distribuído nas comunidades carentes e nos hospitais e nos centros de saúde. Tá. André, e o SESI, como é que está administrando essa situação aí? Para tentar até conter as demissões e tudo mais, né? Porque praticamente paralisou. As aulas estão sendo online, não estão? Aulas online, nos primeiros 50 dias, né? Nós fizemos home office, assim, sempre que foi possível. Tiramos as pessoas da presença física nas unidades, né? Mas agora, baseado nos próximos dias, baseado aí na medida provisória 936, nós estamos fazendo a suspensão temporária do contrato de trabalho por 60 dias. Né? Então, cerca de 60% do nosso quadro, né, excetuando-se os professores que estão numa atividade à distância, né, e o pessoal das cozinhas que estão produzindo as refeições, todos os funcionários que puderem estar com o contrato suspenso estarão, a partir agora de ontem, por 60 dias. Por 60 dias? 30 ou 60 dias. Que é pessoal terceirizado, né? Sim. Não, os funcionários da instituição. Né? E os terceiros que continuam com atividade reduzida, mas porque como nós tivemos uma redução também
na frequência das pessoas, ou seja, zeramos praticamente, né? Os terceiros nós também tivemos uma redução para manter esse momento, o caixa da instituição, né? Em pleno funcionamento. O SESI é muito conhecido pelas suas atividades também de esporte, né? De lazer, de cultura, que tem... É muito forte isso no SESI, natação, né? Muito tudo forte, mais, né? muito forte. Ele abrange até não só os alunos, mas onde ele se situa, né? O pessoal da região, da cidade pode participar, né? Dessa vez teve que ser tudo suspenso. Suspenso mesmo. Nós temos um grande programa esportivo que chama-se Programa Atleta do Futuro, com mais de 80 mil participantes em todo o estado de São Paulo. É um dos maiores programas esportivos de formação de base no Brasil, né? E esse programa realmente precisou ser suspenso, né? A partir do programa de base, esse atleta do futuro vai passar por um programa de treinamento esportivo e depois rendimento esportivo, pensando naqueles melhores atletas, né? Então a gente realmente precisou interromper essas atividades esportivas, né? Mas as equipes continuam, né, aproveitando esses atletas de base. Então nós não desfizemos as equipes continuam, né? Mas os grandes nomes tiveram uma proposta de redução salarial, né, e colocar os seus contratos também à disposição. Mas o SESI vai aproveitar os atletas oriundos da base para manter as equipes em pleno funcionamento nos campeonatos que vai realizar. Todo mundo se reajustando nessa situação também, né? É um momento de reajuste completo, né? Nós temos que repensar e nos reinventar, né, a cada momento. O SESI, ele vive com a receita que vem do CIESP, né, que organiza tudo. Na verdade, o SESI ele sobrevive com contribuição da indústria. É uma verba que vem da indústria, mas por ser uma verba compulsória, ela é controlada pelo Tribunal de Contas da União. E no governo passado, no final do governo passado, o Sistema S perdeu 30% das suas verbas, que é dinheiro da indústria, mas que foi usado em outras áreas do governo, e já tinha passado por uma diminuição, uma queda uma diminuição do seu pessoal, uma adequação já bastante rigorosa para poder resistir e continuar operando com verbas reduzidas. Porque toda a arrecadação que a indústria envia para o SESI gasta com ensino, com esporte, com atividades sociais, para melhorar a qualidade não só do trabalhador, mas da comunidade em geral, porque uma parte das matrículas do SESI são distribuídas para a comunidade. Além do serviço que o SESI faz também no treinamento de professores para a escola municipal, do programa. O difícil para nós é assim, nós vínhamos de uma crise econômica de 2014, né, 2015, e vimos também numa crise política daquela época. Depois, 2017, começamos a tentar, né, começar a recuperar a situação. 2018, eleições, tudo mais. Bom, agora vamos botar nos trilhos as coisas, vamos fazer as coisas andarem. Um ano após isso, tudo desaba. A gente voltou numa situação, não sei se está pior do que 2014, não sei dizer isso. Não, na verdade a situação está bem melhor. Nós estávamos com uma taxa, uma inflação de 2 dígitos. Nós temos uma inflação para esse ano aqui estimada em 3,5%, deve terminar o ano. O ano passado também ficou em torno de 3,5%, não chegou a 4% a taxa de inflação. Nós temos uma taxa de juros, a taxa Selic está em 3,25%. Isso é uma Ela coisa era de 14%. Isso é verdade. Então, na verdade, o governo, não o governo retrasado, o governo passado, o governo do Michel Temer, teve uma medida que foi muito importante para a saúde financeira e a saúde fiscal do Estado brasileiro, que foi o teto, limite dos gastos públicos. Botar um limite no gasto público, não pode passar daquilo e acabou. Então, isso realmente mudou o Brasil. E o atual ministro da Economia, ministro, está fazendo uma pessoa muito competente. As medidas que ele tomou foram muito boas e a gente está sentindo isso na economia. A economia está boa. Acontece que o Brasil não é um país que tem recursos. E ele teve que agora gastar além do que arrecada para poder manter as pessoas que estão desempregadas, principalmente as pessoas. Você imagina um trabalhador informal que não tem nenhuma segurança trabalhista, ele fica sem ter o que comer.
porque ele tem que trabalhar de dia para comer à noite. E se ele fica sem trabalhar, ele não tem renda nenhuma. Então, essa renda mínima que está sendo distribuída é pouco para ele, R$600 por mês é pouco, mas para o Brasil é muito, porque são quase 40 milhões de pessoas que estão recebendo esse dinheiro. Então, é um negócio que pesa fiscalmente no país. Então, nós vamos sair dessa crise com o nosso problema fiscal agravado, com o nosso déficit público que estava caindo ano para ano, aumentando novamente. Então, nós vamos ter que começar a remar de novo. Mas eu acredito que o problema que aconteceu não foi um problema econômico, foi um problema sanitário. E eu acho que a economia volta forte, talvez não esse ano ainda, mas no ano que vem ela volta forte. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Esperamos. A gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já.